Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e aos bons espíritos para que estejam sempre conosco, nos intuindo, nos orientando, nos dando as decisões sábias, corretas em nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, livra-nos de todo mal. Permita, Senhor, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós falaremos um pouco sobre disciplina, né? Uma das virtudes que o espírito tem que conquistar na sua vida de progresso, na sua vida, para que seja mais organizado e tenha ali uma ascensão no mundo moral, no mundo espiritual. Vamos ver inicialmente do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 12, da perfeição moral. É o item As Virtudes e os Vícios. A questão 893. Kardec pergunta para os espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, qual seria a mais meritória de todas as virtudes que nós temos que conquistar, né? Eles respondem assim: todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade. Vejam que todas as nossas ações no caminho do bem, né? Sempre que não tenha ali interesse pessoal, né, e sim o do nosso próximo, são virtudes importantes. A mais merecedora de todas as virtudes, como eles dizem, desinteressada da caridade, né? Da mais desinteressada caridade. Então eles põem a caridade como a mais importante. Mas para chegar à caridade, sabemos que temos um longo caminho a ser percorrido aí. Na questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem de maneira espontânea, sem precisar vencer nenhum sentimento contrário. Tem tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a sua própria natureza e que a superam? Pessoas que espontaneamente fazem o bem, né, sem encontrar resistência no seu comportamento, na sua personalidade, nas suas ações, fazem o bem. Então ele pergunta se essas pessoas, se esses espíritos que já estão nessa condição, se têm o mesmo mérito daqueles que têm que superar barreiras, dificuldades para fazer o bem, né? Essa é a pergunta. A resposta deles, dos espíritos: as que não têm de lutar, é porque nelas o progresso está realizado. Lutaram antes e venceram. Para estas, os bons sentimentos não custam nenhum esforço e suas ações parecem todas naturais. Para elas, o bem tornou-se um hábito.
deve-se honrá-las, como os velhos guerreiros que conquistaram respeito. Como ainda estáis bem longe da perfeição, esses exemplos espantam pelo contraste e são mais admirados por serem raros. Mas sabei que, nos mundos mais avançados, o que aqui é exceção, lá é a regra. O sentimento do bem é espontâneo por toda parte, porque são habitados só por bons espíritos. E uma única má intenção seria, para eles, uma exceção monstruosa. Por isso, nesses mundos, os homens são felizes. E assim será na Terra, quando a humanidade se transformar, compreender e praticar a caridade em seu verdadeiro sentido. Muitas situações vemos espíritos já abnegados no bem, fazendo ali o bem sem, ao nosso olhar, sem esforço, né? Parece que a pessoa age espontaneamente, aquele comportamento já é o natural dela, de ajudar as pessoas, de socorrer, de fazer o bem, de fazer a caridade. Muitas vezes nos comparamos a ela, falamos, eu não consigo ainda nem fazer um décimo, um milésimo do que aquela pessoa, do que aquele espírito faz. É o que ele explica aqui, são as situações diferentes, os tempos diferentes. Aquele espírito que hoje já age naturalmente no bem, na caridade, né, no perdão, aquele espírito já conquistou isso. Ele já sofreu anteriormente dificuldades que nós nem conseguimos imaginar quais foram. E nos comparando, vemos que nós ainda estamos longe daquela conquista, estamos passando por fases diferentes, né? Então, essa mescla de situações, né, de diferenças morais, de espíritos que existe na Terra hoje, ela é necessária para nós tirarmos o aprendizado, para termos o contato com esses que já sabem, que já conquistaram, com as suas dificuldades anteriores, para que nós tiremos ali o exemplo e possamos um dia agir também da mesma forma, agir daquela maneira. Então eles estão entre nós para nos ajudar e para também ajudar ao progresso do planeta no seu desenvolvimento. Por isso que existe essa mescla nas encarnações. Então, continuando falando sobre virtudes, uma delas, né, como eu disse no início, que nós temos que conquistar é a nossa disciplina moral, disciplina material também, para que sejamos espíritos disciplinados naquilo que fazemos. No livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, tem o capítulo 14, intitulado Convite à Disciplina. Ela diz assim, a Joana de Ângeles: os nécios não conseguem entendê-la, os ignorantes, né, aqueles que não têm esclarecimento, não conseguem entendê-la. Os preguiçosos supõem marginalizá-la. Os ingratos desconsideram-na. Os frívolos transferem-na no tempo e na oportunidade. Os atormentados teimam por evitá-la. Os vândalos corrompem-na. Os pervertidos pensam mudar-lhe a estrutura, confundindo o teor em que se apresenta. Mas, incorruptível, a disciplina traça linhas diretivas e vigorosas, trabalhando o diamante bruto do espírito, a fim de expungi-lo de toda jaça e tomá-lo de real lavor. Enxameiam em todo lugar os homens que a conspurcam, enlouquecidos pela tirania do eu,
ou amesquinhados sob o peso da irresponsabilidade. Nos dias modernos, muitas pessoas acreditam que manter disciplina em relação a si mesmas, como ao próximo e à comunidade, bases que são da humanidade, é esforço vão, tendo em vista a vitória dos usurpadores, das facções poderosas que se utilizam da força e da astúcia dos donos dos monopólios, como da impiedade. No entanto, o mentiroso a si mesmo se engana. O tirano a si próprio se prejudica. O avaro constrói o presídio dourado da loucura pessoal. O criminoso jugula-se à hediondez. O explorador condiciona-se à insaciabilidade. Ninguém engana realmente ninguém. É da lei divina que somente sofre o que o homem deve, desde que se apresente em condição, vou ler novamente, desde que se apresente em condição de vítima, expunge enquanto o algoz adquire débito para ulterior aflição. Face a isso, disciplina-te no exercício dos pequenos labores, para fruires as alegrias que te conduzirão aos eloquentes deveres que libertam e acalmam. Disciplina é impositivo de alevantamento moral, fomentador do progresso, base da paz, de que ninguém pode prescindir. Se as tuas disciplinas morais, por enquanto, se apresentam como pesada canga, persevera e insiste nelas, até que te chegue o instante liberativo, que se transformarão em prazer de plenitude e gozo, de harmonia pessoal, descorrente do júbilo de todos pelo que hajas produzido e conseguido. Então, pegando o link dessa mensagem com a questão do Livro dos Espíritos que nós lemos, podemos ver que estágios existem de desenvolvimento moral na sociedade, nas encarnações, das realidades dos planetas. E aqui na Terra também existem essas realidades, essas diferenças. Então, se ainda hoje a nossa disciplina seja ali uma coisa pesada para nós, dificuldade que temos de mantê-la, de aprimorá-la, que possamos insistir, que seja pesada para nós, como diz o texto, que possamos persistir para que elas cada dia fiquem mais suaves, mais leves, e com isso conseguiremos mantê-las na nossa evolução, no nosso caminho aí do progresso, tá certo? Que possamos refletir sobre essas mensagens. Ficamos por aqui hoje. Tenhamos todos uma boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes que caracterizam as evidências do processo reencarnatório ao longo da história. O primeiro episódio, aliás, muito importante, sobre a evidência da reencarnação, ele está expresso em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, quando Jesus levou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao Monte Tabor, para aquele tão conhecido fenômeno da transfiguração, e que foi marcado pelas materializações de Moisés, Elias, ao lado de Jesus. E quando os discípulos desciam o monte, perguntaram a Jesus: Mestre,
Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias já havia vindo e não o reconheceram. Então os apóstolos compreenderam que ele falava de João Batista. E no livro dos Espíritos, na questão 167, nós vamos ver uma pergunta muito importante que Kardec fez aos espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, essa questão é 167. E os espíritos vão responder: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? E na parte A da questão 175, também do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? E os espíritos respondem: não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Quer dizer, nós sabemos que se um espírito ele não reencarnar, se ele permanecer na erraticidade, ele praticamente não vai trabalhar todas as dificuldades que ele tem. O ódio, o rancor, tudo aquilo que a encarnação proporciona de oportunidades de melhoria, ele não vai ter, né? Então é por isso que os espíritos responderam que não, o espírito iria estacionar. E em Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: a alma não é feita de uma vez só. A si mesma se faz, se constrói através dos tempos. Suas faculdades, suas qualidades, seus haveres intelectuais e morais, em vez de se perderem, capitalizam-se, aumentam de século para século. Pela reencarnação, cada qual vem para prosseguir nesse trabalho, para continuar a tarefa de ontem, a tarefa de aperfeiçoamento que a morte interrompeu. Daí, os seres extraordinários que aparecem aqui e ali na história e projetam vivos clarões no caminho que a humanidade percorre. Sua superioridade vem somente da experiência e dos labores acumulados. Considerada sob esse aspecto, a marcha da humanidade reveste aspecto grandioso. E por que reencarnar? Para continuar o que se começou, para consertar o que se destruiu, por exemplo, em bombas, armas, projetos. Nós voltamos aqui para consertar aquilo que destruímos. Outro item, transformar o ódio em amor. O espírito não pode adiar para sempre esse reencontro com aqueles que odiou. Devolver à vida o que tomou injustamente, todos aqueles que de alguma maneira manipulam de uma forma injusta, pegam para si aquilo que não faz parte, não faria parte das suas conquistas. Então, ele tem que voltar para devolver o que tomou da vida injustamente. Aprender também o que não aprendeu. Redimir-se dos erros cometidos é uma oportunidade de retificação. Aprimorar sentimentos. O amor, nós ainda estamos aprendendo. Desenvolver outras potencialidades. Temos oportunidades de novas experiências. Às vezes, nós já voltamos aqui com algo implícito em nós, em forma de intuição de aprender alguma coisa diferente.
valorizar o que se desperdiçou, evoluir. Tudo isso leva a uma evolução e ser feliz finalmente, não é? E nas provas da pobreza e da riqueza, o que nós podemos aprender? Aprender a mandar e a obedecer. Vidas obscuras numa encarnação de trabalho e privações, elas podem passar, podem se alterar para uma vida de abastança e de fortuna, de poder, de fama, de cultura ou não, de contato com a arte, com a beleza e outras situações diversas, são N situações. Então nós voltamos continuamente para terminar tarefas e para aprender situações diferentes. Enfim, é no encadeamento dessas variadas experiências de vida que se constrói a obra grandiosa de aperfeiçoamento espiritual. Percebem que uma única encarnação que nós todos valorizamos é apenas um desses projetos para que essa obra grandiosa de aperfeiçoamento espiritual se complete? A partir daí, é fácil perceber que estamos encarnados aqui de forma provisória, para cumprir um dos projetos de aperfeiçoamento do nosso espírito, que é eterno, que é imortal. É fácil perceber a partir daí que essa encarnação não representa a nossa verdadeira vida, apenas a oportunidade de aperfeiçoamento do nosso espírito para o nosso próprio crescimento espiritual. Ainda não sabemos conquistar a felicidade pela visão de se obtê-la por valorizarmos apenas esses valores enganosos, como se essa vida aqui fosse única para nós. Não podemos nos iludir, estamos aqui por finalidades específicas de crescimento, e essa felicidade não se fará nos poucos anos dessa encarnação, por mais que nós vivamos. Agora nós vamos a Joana de Ângeles, em Momentos de Consciência, no capítulo 10, ela vai dizer: a encarnação é instrumento de progresso do ser espiritual. Longe de ser uma punição, a dádiva do renascimento corporal é bênção do amor, auxiliando o espírito a desenvolver os recursos que lhe jazem latentes. Porque Deus quer que todos os seus filhos tenham as mesmas oportunidades para vencer suas más tendências e evoluir. E isso só será possível com as encarnações sucessivas. E que regras regem o retorno da alma? Quais seriam essas regras? Atração e afinidade. Essa é uma lei de atração e sintonia. Nós vemos crianças pequenas em idade escolar ou até antes, tendo suas afinidades. O que quer dizer isso? É a lei de atração. Nós voltamos aqui, nesse retorno da nossa alma, nós reencontramos espíritos já conhecidos, que temos afinidade. Outra regra de retorno da alma: os nossos antecedentes, o que precisamos, as nossas dívidas morais, as pessoas que prejudicamos, por exemplo. As afeições também. Nós sempre voltamos aqui com suportes afetivos muitas vezes para enfrentar dificuldades, provas difíceis. Temos também os méritos e os deméritos. O novo papel que nós iremos exercer também é importante. São as regras do retorno da alma. Daí surgem
preferências e necessidades por escolha de sexo, raça, nação, meio, classe social, família. E o bullying, tão atual nos dias de hoje, também segue a linha das afeições. E hoje em dia, ele é ainda mais agressivo do que há décadas atrás, porque os espíritos aqui presentes atualmente são ainda mais inferiorizados, já que na atualidade, nessa época que estamos atravessando de transição planetária, estão sendo dadas as últimas oportunidades de melhoria através da encarnação a espíritos muito inferiores, e isso está agravando as relações sociais do planeta. E aí, no livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o sentido da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que consiste a expiação. Aí é que a pessoa vai passar pelas experiências da encarnação. Não adianta ela alegar que agora é muito boa, que se retificou. Ela vai ter que ser testada e passar no teste para ver se aquela mudança foi realmente incorporada por ela. Por exemplo, se uma pessoa está passando por expiações dolorosas e mesmo assim está se dedicando e fazendo bem a outros em situação ainda mais difícil, ela vai perceber que suas dores vão sendo progressivamente diminuídas. Porque Deus não quer que seus filhos sofram, mas Ele quer que seus filhos aprendam. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Chegar ao modelo Jesus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Joana de Ângeles ensina, abre aspas, conforme a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas experiências, autor do seu destino, que elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Determinismo esse inevitável, o nascimento, a morte, a reencarnação. Esses 3 pontos estabelecem as linhas matrizes da existência corporal. Por sermos espíritos imortais, é mais que importante que entendamos esse impositivo, que é para todos nós. Nascimento, morte e encarnação. Reencarnação, não é? No caso. E ainda em Joana de Ângeles, na obra Plenitude, no seu capítulo 3, ela vai dizer: fatores que programam o renascimento resultam dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz ou desventurado depende do livre-arbítrio pessoal. Vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Como e quando agir, libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o, prende-o, não é? Nas suas tenazes. Portanto, tudo depende do que a pessoa vai escolher. Então, no caso, o sábio, sabendo disso, ele vai plantar o bem em
todos os momentos possíveis, porque sabe que voltarão a Ele em forma de paz e de equilíbrio. Assim como também o mal que for plantado hoje voltará em forma de sofrimento, de expiações. Como vimos então, fazer o bem é também uma questão de sabedoria, de inteligência. E o amar de verdade, é quando chegamos ao estágio de não ter mais que perdoar. E esse amar não significa amar a família ou a pessoa que nos for simpática, mas é amar a humanidade. Aos poucos, nós chegaremos a esse estágio. E Kardec já havia chegado nesse estágio, porque quando ele escreveu em obras póstumas que aqueles próprios membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que ele fundou passaram a prejudicá-lo por trás, e ele continuou no rumo. E essas pessoas queriam mudar o andamento da doutrina, a sua divulgação. E Kardec vai dizer que quando ele recebia essas punhaladas, ele se colocava em uma altura que se tornava inacessível àqueles ataques. Nada, porém, lhe atingia, porque, acima de tudo, estava o trabalho, o compromisso, estava Deus. Então Kardec conseguia se colocar mentalmente acima daquelas provocações, e dessa forma ele conseguiu se tornar inatingível. A reencarnação é sempre uma nova e maravilhosa oportunidade concedida por Deus e inscrita em suas leis divinas para proporcionar ao espírito as condições necessárias para o seu crescimento evolutivo. Todas as experiências que cada criatura vivencia quando reencarnada visam o seu aperfeiçoamento e expressam o seu estágio evolutivo. E aí vem novamente Leon Denis, em O Invisível, no seu capítulo 21, falar: o universo infinito vem a ser a nossa eterna pátria. A vasta perspectiva dos tempos se desdobra aos nossos olhos como a campo de nossos trabalhos, de nossos estudos e progressos. E quando esta certeza penetrou em nosso espírito, nenhum desfalecimento, nem temor nos pode mais acabrunhar, nem nesta vida, nem nas inúmeras vidas que nos compele o destino a percorrer. Olha que interessante esse trecho do autor Leon Denis. Ele nos abre a perspectiva de um universo infinito que nos aguarda para o nosso progresso, sem que fiquemos presos à nossa pátria de origem e sem medos e temores, nos inibindo nessa e em inúmeras vidas que nos aguardam. Somos cidadãos do universo. Portanto, a pátria, nossa pátria, é o universo. Que essas palavras nos influenciem no bom ânimo para enfrentarmos quaisquer sejam as dificuldades que nos apareçam no caminho. A certeza da reencarnação irá nos dar a coragem necessária para vencermos os obstáculos do caminho, que, como vimos, estão sendo colocados para o nosso crescimento espiritual. Agradeçamos então a esse Pai de infinita bondade e a todos esses apóstolos do bem que vêm nos instruir e fortalecer o nosso espírito, para que essa e as infinitas reencarnações que poderão nos aguardar possam ser bem-sucedidas. Vamos à prece de encerramento, então. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.